Olá, eu sou a Bianca Grella. E eu, Ricardo Lauritiello. Hoje vamos falar do Novembro Azul e a saúde dos homens. E o nosso convidado para nos contar melhor e mais sobre esse tema tão importante é o Dr. Walter Tites, médico de família e comunidade. Ele também é professor de medicina na Universidade São Judas Tadeu, além de preceptor de graduação e supervisor da residência de MFC em Cubatão. Atualmente, ele atua na APS de Cubatão, com a gestão da Sociedade Brasileira Caminho de Damasco. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite. Sou eu, sim, o médico da APS, médico especialista em gente, um médico de postinho, né? Que trabalha dentro dos territórios, né? E tentando ser o mais resolutivo possível na atenção primária, a porta de entrada do SUS. Perfeito. Doutor, e começa nos contando, então, sobre esse tema tão importante. Quando é que os homens eles devem começar a fazer exames preventivos e quais são esses exames? Bianca, essa sua pergunta, ela acho que dá para a gente ir além. Acho que quando os homens têm que começar a ir às unidades de saúde, que começar a fazer preventivo. Quando os homens, então, têm que começar a ter uma percepção pela sua saúde, né? Acho que assim, tomar o protagonismo da sua saúde. Como nós vemos historicamente, a população que mais frequenta unidade de saúde da família, unidade básica de saúde, atenção primária de saúde do SUS, é mulher e criança. Não à toa, as mulheres vivem mais que os homens, hein, Ricardo? 7 anos a mais na média brasileira, não é isso? Então, mas historicamente, então, a mulher tem o maior cuidado, o maior protagonismo, né? O maior conhecimento do seu corpo. Então, quando a gente fala em exames preventivos, logo vem à cabeça do homem o PSA, né? Exame de próstata. Exame preventivo, né? Quando a gente fala de uma forma geral, de uma forma comum. E tu sabe que ontem eu conversei com funcionários de educação, da Secretaria de Educação de Cubatão, né? Lá com a Damasco, a convite da prefeitura, né? Participando numa roda de conversa, né? Eu gosto mais de falar de roda de conversa que palestra, quem sou eu para palestrar, né? Então, uma roda de conversa, tinha professor de educação física, e eu pergunto para eles, né? Fazendo uma comparação com o Outubro Rosa, que as mulheres conhecem as mamas, os seios, se palpam, se tocam, mesmo que o autoexame não seja rastreamento, mas é uma forma de autoconhecimento. Pergunto, então, meus amigos, vocês sabem onde fica a próstata? Vocês que tanto querem fazer exame de próstata? Não é assim? Porque você precisa ter um conhecimento do seu corpo. Onde fica a próstata? O que é a próstata? Por que eu precisaria fazer PSA? Então, porque quando vem a palavra câncer, é uma palavra muito grande. É uma palavra que na ideação comum, no ideário comum, é um sinônimo de morte, quando eu falo em câncer, né? E o câncer não é a principal alteração da próstata. E as alterações da próstata não são as principais afecções do homem. Então, eu queria que os homens, e eu aproveito o Novembro Azul para isso, frequentassem mais as unidades de saúde como forma preventiva. Dito isso, eu preciso dizer que não existe no mundo um rastreamento universal para câncer de próstata, ainda que como no Outubro Rosa, que nós temos a mamografia como rastreamento universal, não é assim? Então a mamografia, ela já está laudada, estipulada como rastreamento universal, ainda que hoje muitas sociedades científicas questionem a mamografia como como rastreamento para aqueles cânceres realmente malignos, né, indiferenciados, enfim, uma outra discussão. Mas temos a mamografia como rastreamento. O PSA não é um rastreamento, né? Então, quando a gente fala exame preventivo, Novembro Azul, não posso trazer essa boa notícia para vocês, que o PSA, ele funciona ou ele é legitimado cientificamente pelas sociedades médicas científicas, pela Sociedade de Urologia, pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, pelo Instituto Nacional de Oncologia, pelo Ministério da Saúde. Então, ele não faz um rastreamento universal, não é legitimado como rastreamento universal, né? Então, questionar um exame preventivo. A prevenção, sim, para os nossos amigos homens, era começar a frequentar mais unidades de saúde de forma periódica, porque aí eu vou falar de exames preventivos, então. Eu preciso entender a minha população masculina, sobretudo no meu território, mas no meu país, qual é a maior parcela da população masculina, onde se encontra. Então é na faixa etária de 20 aos 59 anos. Poxa, 20 aos 59 anos
em média, 40%, 35%, 40% da população brasileira, se não me engano, né, segundo o último censo, está nesse escopo, nessa faixa etária, e aí eu vou na literatura médica, na saúde, no entendimento do meu território, no diagnóstico de saúde do meu território, entendendo que eu, como médico de família, então eu sou um recurso do meu território, um recurso da minha equipe e do meu território e da minha população. Então devo entender quais são as principais causas de morbimortalidade, ou seja, de mortalidade e do que pode gerar sequela, de doenças que podem gerar sequelas na população. Então eu tenho que no Brasil em geral e também no meu território, a principal causa de morte nessa população é a violência. Né? Se somos nós, homens, né, o gênero mais violento, né, que provoca mais violenta, também é aquele que recebe, que é impactado também de forma significativa por essa violência. Né? Onde nós temos hoje, Bianca e Ricardo, os homens dessa faixa etária, homens trabalhadores ativos, em grande porção trabalhando de forma terceirizada, se não nos aplicativos de motoboy. E como tem acidente de trânsito, e nas violências eu falo dos traumas de trânsito, né? Digo também sobre os acidentes de trânsito, que são significativos, que quando não matam, e muitas vezes são fatais, vão gerar sequelas para aquele homem para o resto da vida, em relação ao seu trabalho, à sua vida produtiva, à sua vida intelectual, seus anseios e desejos. Vocês sabem que eu atendia um homem por visita domiciliar. Você vê, era um homem de 38 anos que recebia visita domiciliar, uai, né? E tinha consciência, então, quem 38 anos recebe visita domiciliar? Ele sofreu um acidente, e aí uma grande parcela faz abuso de álcool e tabaco, né? Falando apenas das drogas lícitas, né? Então, existe ainda um abuso expressivo, sobretudo do álcool, né? Que é, aí sim, legitimado socialmente, né? Para esses abusos, muitas vezes. Então, e aí ele trabalhava, era um homem trabalhador, um ótimo trabalhador, mas também dirigia a moto enquanto bebia, né? Por exemplo, então usava a moto e dormia pouco. Então ele estava indo para o seu trabalho de manhã, logo cedo, teve um acidente na rodovia, na Anchieta, acho que vocês conhecem ali, Anchieta, de Cubatão para Santos, e, esse homem ficou com todo o seu lado direito do corpo comprometido, né? Ele tinha uma hipertensão refratária de difícil tratamento. Ele tinha dores crônicas e tinha também, ele tinha uma amputação do pé direito, então ele também tinha uma dor crônica do membro, né, não existente, né, daquela síndrome fantasma, do membro que perdeu. Um caso muito complicado. Porque se a gente vai além, e aí vai buscar na raiz, a gente vê, Ricardo, que grande parte dos homens nessa faixa etária, também vamos dizer acima dos 59 anos, 60 também, mas grande parte dessa faixa etária, a gente é obrigado, volta a falar do médico de família, né, da equipe de saúde da família, que é um recurso do seu território, quem não faz rastreamento de sofrimento mental agudo nessa população, está sendo negligente, muitas vezes, com a saúde dessa população masculina, que é o que vai causar muitas sequelas. Hoje, na atenção primária, e como eu aproveito o Novembro Azul, aproveito a próstata e o bigode, para colocar lá enfeitar a unidade, né? Chamo os homens e falo, nós não somos apenas uma próstata e um bigode, não vamos nos reduzir a isso, né? Somos muito mais que isso. E converso sobre esses temas com eles, né? E vou falando sobre isso dessa forma e falando de uma forma palpável. E depois, e os acidentes vasculares, né? Os cardiovasculares, como AVC, né? Os eventos como infarto, né? Que ainda vão ser mais importantes após os 60 anos, quando também as neoplasias, os cânceres, as doenças malignas tomam sua importância, né? Lembrar que o câncer de próstata é o segundo em incidência, né? Ainda fica atrás do melanoma, o câncer de pele, e os nossos cuidados com a pele. Só a mulher tem que ter cuidado com a pele, Bianca? O homem não tem que cuidar da sua pele? O homem não tem doença de pele, né, Ricardo? Então o homem passou a vida toda, historicamente, nesse país, em grande parte dos países da América Latina, por muitas influências também dos países europeus, sentindo-se como se não fosse vulnerável. Então eu trabalho, eu tenho que trabalhar, não posso ficar doente, pegar atestado, que é isso, né? Então, as masculinidades, como hoje a gente diz na medicina, também na saúde, também sofreram e provocaram sequelas na saúde desses homens, onde eu me incluo também ao longo desse tempo, né? Então, aí eu chego no PSA e falo sobre que se não é um método de rastreamento, porque todo mundo vai lá para ver no PSA, né? Então, mas se não, então a gente tem que interessar e trazer para a conversa. Se por um lado, né, a gente não consegue fazer rastreamento, e rastreamento quer dizer identificar uma
patologia antes que ela se manifeste, né? Eu não estou falando de diagnóstico precoce, que em muitos tipos de cânceres, né, diagnóstico precoce é quando os primeiros sintomas se apontam, né? Então, muitos tipos de cânceres também se beneficiariam com diagnóstico precoce. Estou falando de rastreamento, né? Quando essa doença ainda não se manifestou. Então, ele pode ser individualizado, sim. Ele não é universal, mas ele pode ser individualizado. Então, o homem, quando vai periodicamente, dependendo da faixa etária que se encontra, dependendo da comorbidade que tem, buscar a saúde, buscar a unidade de saúde da família, buscar uma equipe de saúde da família, já é um fator protetivo a ele. Por quê? Ele vai ser individualizado se na família teve um parente de primeiro grau, né? No caso, pai, irmãos, né? Que tiveram câncer de próstata, ou alguns outros tipos de cânceres que podem se associar ao câncer de próstata. Se ele é tabagista, que o tabagismo é um fator de risco. Mas olha só, diz a literatura médica que consumir ultraprocessados também é um fator de risco. Caramba, não é pouco que consomem ultraprocessados esses homens que trabalham na construção civil, não é? Na maioria das vezes ali, que muitas vezes vão nos buscar por dor lombar. Então, é a forma de se interessar pela sua saúde até chegar ao exame de próstata. E se a gente não faz, sim, né, de forma universal, a gente pode individualizar. Individualizando, dependendo da alteração do número, da alteração do resultado que se encontre, e a gente tem que lembrar que a maioria das alterações da próstata elas são benignas, né, como a hiperplasia prostática benigna, né, que a gente vê muito acontecer em homens acima de 60 anos, porque a próstata, Ricardo, ela cresce. Após os 45 anos, ela vai crescer, né? E uma porção importante da uretra, ela corta a cara dessa próstata, né? Então, ela corta a próstata pela metade. E com o seu crescimento, ela pode comprimir a uretra. E aí eu estou falando de diagnóstico precoce, sintomas iniciais, que são os sintomas obstrutivos urinários, né? Dor a urinar, jato difícil, jato bifurcado, né? Enfim. Falei muito, né, gente? Eu vou tentar dar uma recapitulada aqui, porque eu acho que um dos pontos mais positivos dessa história, né, e agora falando contigo aqui, me vem à cabeça, é a oportunidade no Novembro Azul e falar de câncer de próstata. Na verdade, é a oportunidade de falar sobre a saúde do homem, né, porque a gente, não vou dizer que a gente pouco fala sobre a saúde do homem, mas acho que a gente pouco escuta. Né? Nós, como homens, pouco escutamos. Geralmente são as mulheres, as mães, as amigas que falam para os homens, né? Enfim, como que eles devem se cuidar, enfim, que devem se cuidar mais. Mas é muito interessante ouvir essa como uma desculpa, né? Olha, o câncer assusta. Então vamos falar da tua saúde, homem. Né? Vamos falar de uma forma integrada. E a medicina de família e comunidade é fundamental. A atenção primária é porta de entrada do SUS, mas é porta de entrada da nossa saúde. E não para a gente procurar, aqui um pouco antes de a gente começar a gravar, o Dr. Walter falava sobre o homem, geralmente ele aparece na saúde na urgência, né? Na urgência e emergência. Vamos falar sobre antes, vamos falar sobre prevenção. Mas aí o Dr. Walter trouxe um monte de coisa e eu quero pôr aqui um pouco de ordem nos meus pensamentos. Então, a gente tem alguns tipos de exames, né? Então, óbvio, a gente tem que ter pelo meu entendimento aqui, um cuidado, tem que ter um acompanhamento, porque são diversos os fatores que vão interferir e poder trazer aí uma patologia, um câncer. Mas a gente tem, por exemplo, dos exames, o PSA, né? Porque daí vamos falar do temido exame de toque, né? Porque a gente tem o PSA, que é um exame de sangue, né? E o exame de toque. E aí, qual que é? Vamos exterminar a masculinidade frágil e falar um pouco sobre o PSA, o exame de toque, quando um é necessário, quando o outro. Como que a gente faz isso? Muito bem. Tocar nesse tema delicado é muito importante também, né? Que não deveria ser um tabu, nem deveria ser um tema delicado, né? Porque se faz parte do nosso conhecimento do corpo, né? A próstata e conhecer a próstata deveria fazer parte também o toque retal, né? De forma, quando for se criteriado, e não tivesse esse tabu. Da mesma forma, como as mulheres devem receber anualmente, a partir dos 18 anos de idade, exame clínico de mamas, das mamas pelos seus profissionais, suas profissionais de saúde, né? Também os homens também deveriam. Aí já é uma outra discussão de quando o toque retal se começa mais cedo ou não. Mas, então, no rastreamento individualizado do câncer de próstata, feito o PSA, né? Se há uma alteração do PSA, a partir de uma alteração do PSA, eu repito, não estou falando outra vez de um diagnóstico precoce. Diante de sintomas obstrutivos urinários, diagnóstico precoce,
mandatário toque de próstata. Me fazer a prostática benigna? Beleza. Como é que é a consistência da glândula? A próstata é uma glândula, né? Que está ali posteriormente ao reto, abaixo da bexiga. É preciso ter acurácia e técnica no toque retal, senão ele se perde, é um exame físico, né? Então precisa ser um examinador que tem experiência no toque retal, ou seja, saber a consistência da glândula, né? Geralmente fibroelástica, as paredes, o tamanho, porque a gente mede também o peso e o tamanho pela polpa do dedo, né? Então, ter a acurácia técnica nisso. Geralmente, o médico de família, eu tenho alguma experiência nisso, porque sempre me interessei pela saúde integral do homem, então sou um médico que tem uma técnica já há um tempo com experiência no toque retal, mas o médico, outros médicos, né, ou de outras especialidades, podem não se sentir, e isso é legítimo também, ou seja, não tem experiência em toque retal, eu acho que você necessitaria de um toque retal, então encaminhar a um médico de família ou a um urologista, né, que tenha também um prócto, mas geralmente um urologista também que tem expertise, para que o toque retal ele seja feito também com uma boa técnica, uma boa acurácia, porque não existe, senão ele se perde quando o examinador não sabe fazê-lo. E aí tu pode distanciar mais esse homem, né, da sua atenção integral. Então, no diagnóstico precoce, sempre, né, PSA, toque retal, acho que o exame físico é o principal, a anamnese, como a gente já falou aqui, o interrogatório, conhecer a história prévia de saúde desse usuário, e aí, se necessário, a partir do toque, a partir do PSA e do toque, um ultrassom, então, de próstata, seja ele via transretal, seja ele via transabdominal, né? Então, esse seria, né, além de exames que poderiam ser perdidos, Bianca, quando você falava em exame preventivo, exame de prevenção de doenças, em relação a comorbidades que possam trazer, ou a idade, a faixa etária que esteja esse usuário, como lipidograma, né, ou seja, exame de colesterol total, né, triglicérides, né, e cair por terra essa coisa do homem quando chega, doutor, eu vim aqui fazer um check-up, por exemplo, quem faz check-up é carro, gente, nós somos seres humanos, né? Então, eu vim aqui para uma consulta, construir a ideia de consulta, né? Então, naquele que seja o diagnóstico precoce, Ricardo, aí não sempre vai levar o toque retal, né? Para fazer rastreamento, então se individualiza também devido ao valor do PSA, né? PSA alterado, né? Dependendo do número, idade, se tem aqueles fatores de risco que a gente conversou aqui previamente, também pode ser encaminhado ao toque retal a partir dessa alteração do exame. Câncer de próstata, ele apresenta algum sintoma inicial? Se apresenta, como que identifica, né? Como o homem em casa, de repente, ele tem aquele preconceito de ir no médico, mas estamos aqui abordando e incentivando os homens irem para a unidade de saúde, né? Se cuidar, fazer exames de rotina, né? Independente de uma situação crítica. E falando do câncer de próstata, ele consegue identificar algo antes? Assim, algo assim, fala, tá, alguma coisa errada. O câncer de próstata, o temido câncer de próstata, né? A gente consegue identificá-lo, sim, dificilmente, mas a gente consegue fazer um diagnóstico, né? O diagnóstico precoce a partir dos sintomas obstrutivos urinários, aí também poderia favorecer o prognóstico, né? Um diagnóstico no início da doença, aí o câncer já, né? Manifestado. No início da doença, sabe-se que, né? Por compressão, né? Porque ele pode dar, ele é insidioso na maioria das vezes, quando eu digo insidioso, aqui é de crescimento lento, né? Mas é importante ter ciência, Bianca, que a maioria das neoplasias, a maioria dos cânceres de próstata, ela não vai gerar uma repercussão importante na qualidade de vida, né? Por isso que a gente fala da individualização do rastreamento. Porque, na maioria das vezes, o homem vai morrer com o câncer e não pelo câncer, né? Que a maioria dos cânceres, então, eles não vão causar repercussão sistêmica, né? E o crescimento da neoplasia, né, com metástases, que existe uma parcela, sim, né, então, desses cânceres, né, na glândula, desse câncer prostático, que é uma minoria que, sim, que vai causar um desfecho mais drástico, que aí já começa com sintomas iniciais e pode ter um crescimento um pouco mais rápido e mais acelerado. Mas na maioria das vezes, ele não vai causar repercussão que a gente espera que uma neoplasia tenha, né? Que o câncer tenha. E aí que entra um outro exame, que aí o exame mais chato de todos
e mais chato que o toque retal, que é a biópsia. Não é assim? Então, dentro desse escopo do rastreamento, né, e do diagnóstico precoce, a gente tem que falar da biópsia também. Então, quando a gente está falando de câncer, suspeitei de câncer, não é assim, qualquer tipo de câncer, suspeitei de câncer, eu vou biopsiar aquela glândula, aquele tecido, para confirmar histologicamente, então, se aquelas células realmente são malignas. Porque apenas histologicamente eu vou ver se o crescimento celular, né? Então, eu preciso fazer a biópsia. Mas aí o problema, gente, por isso que não basta apenas, então, é muito importante a gente estar no Novembro Azul, nas rodas de promoção, então, e aproveitar para trazer o homem para dentro, para a gente conversar sobre isso, sobre o câncer de próstata. Porque se eu faço um diagnóstico diante de uma suspeita de câncer, biopsiei, a histologia, né, a celularidade me mostrou que aquele câncer não vai ter a repercussão, né, de uma neoplasia maligna. É um câncer, né, não totalmente indiferenciado, vai ficar in situ, ou seja, local, sem o crescimento antes dos 80 anos de idade, né? Ou seja, um câncer de crescimento de 10 anos. Por isso, inclusive, que a gente fala que o PSA não seria mais tão indicado acima dos 79, 80 anos de idade. Fazer rastreamento, mesmo individualizado, porque não melhoria o prognóstico em relação à expectativa de vida do homem, né? Então, eu vou precisar biopsiar, se eu suspeitei. E a biópsia pode trazer desfechos ruins para o homem, sobretudo a disfunção erétil. Aí tu imagina um homem de 45, 46, 48, 50 anos de idade com disfunção erétil. É um homem jovem. Eu comprometi, então, e aí é quando a gente fala de prevenção quaternária, que meu amigo Fábio, que me convidou para estar aqui, gosta de falar muito comigo lá na atenção primária de Cubatão, né? Evitar iatrogenias, evitar a sobremedicalização, né, a hipermedicalização e sobrediagnósticos e fazer muitos exames invasivos. Porque aí, ao invés, aí vocês me entendem, quando a gente fala da prevenção quaternária, lembrar da velha frase hipocrática, o primum non nocere, primeiramente não fazer dano, né? É a nossa grande preocupação na medicina hoje, quando a gente traz ao baile, né, ao contexto, a prevenção quaternária, é o primum non nocere. A gente está percebendo que a gente está fazendo muito dano com os nossos sobrediagnósticos, né? Então, a gente é da medicina, a gente é saúde, a gente quer promover a vida, a gente quer promover a saúde, né? A gente não diagnosticar doenças não basta pra gente, o mais difícil é promover saúde, gente, né? Então, num contexto, aí sim, dos territórios onde a gente trabalha, do país onde a gente vive, né? Então, esse é o nosso desafio, né? Fazer saúde e mudar a qualidade de vida do nosso território. É isso que a gente quer. Então, o diagnóstico, para concluir, me desculpe, gente, ele pode muitas vezes interferir na qualidade de vida daquele homem, não trazendo benefício com o tratamento, né? A químio, a rádio, enfim. Quero agradecer por essa aula aqui, né? E deixar o convite aí. Você já deixou o convite, eu já falei, mas reforçar esse convite para todos esses homens aqui que estão assistindo, que vão assistir ainda, para visitarem as unidades de saúde, sem vergonha, acompanhar e procurar o Dr. Walter, que ele está lá pronto para atendê-los, não é não? Sem dúvida, sem dúvida. A gente acha que ficou bastante coisa por falar ainda, né? Foi muito bom o bate-papo com vocês e deixo aqui a disponibilidade, fico à disposição de vocês quando quiserem me chamar outra vez, porque eu gostei muito, foi bem legal. E acho que a gente tem que aproveitar os espaços também para conversar sobre saúde. Dr. Walter, voltaremos a falar, com certeza. Não necessariamente vamos esperar um ano até o próximo Novembro Azul. Vamos falar de saúde do homem, colocar isso na pauta, e eu me comprometo aqui, em nome de todos os outros homens, a trazer esse assunto e falar mais disso. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando que o Fala SBCD é um podcast produzido pela equipe da SBCD, que conta com convidados ilustres, como o Dr. Walter.